Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. O programa Travessias Urbanas do Governo do Estado está levando mais mobilidade para 170 municípios. São mais de 345 quilômetros de extensão. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai! A Paraíba agora conta com 302 escolas integrais cidadãs. São quase 200 novas escolas em apenas 3 anos. E a PB 034, que liga a Alhandra a Caporã, já foi entregue, levando mais desenvolvimento para a região. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. O Start para sua saúde e bem-estar começa com movimento na Start Academia. Estrutura ampla, moderna e ambiente climatizado em um espaço que oferece treinos personalizados com foco no objetivo de cada aluno, além de mais de 30 modalidades de atividades físicas para escolher. Para conquistar os resultados ideais, uma equipe de educadores físicos capacitados e experientes orienta os exercícios em equipamentos de alto padrão. Aberta todos os dias do ano, a Start conta ainda com um espaço Kids, com brinquedos e diversão para as crianças, e um espaço Zen para relaxar. O lugar ideal para conquistar qualidade de vida e a forma física que sempre sonhou. Com treino certo, equilíbrio e comodidade é na Start Academia. Movimente-se e vem para a Start. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Funes Cultural, segunda temporada, recebendo hoje um convidado super especial para uma discussão muito massa, gente, sobre cultura, cristianismo, pesquisa, enfim. Chega junto, compartilha esse programa para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que será discutido aqui hoje no programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Chega junto, meu querido amigo, colega, né, de profissão, meu querido Cláudio Kevin. Seja muito bem-vindo, querido, ao programa Funes Cultural. Já quero começar agradecendo
o aceite para participar dessa discussão. E eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana, viu? Seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural. Eu que agradeço, professor Delzimar. Uma boa noite, acho que é o horário que estarão nos assistindo, né? Boa noite a todo mundo que acompanha aqui o programa. Eu que agradeço a você, Delzimar, pelo convite para estar participando aqui do programa Funes Cultural, tratando um pouco sobre aquilo que eu trabalho, venho fazendo já há alguns anos, né? Lidando com o ofício da pesquisa e do ensino sobre história, né? Então, tenho certeza que será um debate muito legal, uma conversa muito legal, que vai somar aí muito para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo. Então, desde já, agradeço mais uma vez pelo convite. E vai ser muito bacana. Gente, o Cláudio ele é pesquisador, coordenador do grupo de pesquisa Cristos Históricos e membro do grupo de estudos medievais Gradales da Universidade Federal da Paraíba. Vamos começar a falar um pouco, Cláudio, do grupo Cristos Históricos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o grupo, sobre os objetivos. O que é o grupo Cristos Históricos? O Cristos Históricos ele é um projeto que eu criei, né, pensei ali por volta do ano 2018, surgiu como uma atividade de disciplina na universidade. Na época eu estava no terceiro período, e aí a ideia era lidar com ensino de história, em específico por causa da disciplina História Medieval, e as mídias digitais, né? Ensino de História e mídias digitais. E aí eu, na época, já havia começado a desenvolver alguns trabalhos sobre, pensando essa temática, pensando história do cristianismo, história dos cristianismos, né, em específico entre a Antiguidade e Idade Média. E aí, tendo em vista isso, eu pensei nessa ideia de um projeto, né, que envolvesse exatamente a divulgação da produção acadêmica sobre essa temática através das mídias digitais, né? Já na época eu ouvia e acreditava piamente nisso, que o conhecimento acadêmico não deve ser uma produção apenas dos pesquisadores, que deve ficar entre as quatro paredes da universidade, e ela nem é pensada assim, né? A gente pensa muito, a gente é instigada a elaborar projetos que levem esse conhecimento, de alguma maneira, para o público também extra-acadêmico, né? Então, pensando nisso, desenvolvi o projeto, tendo em vista que era algo que me chamava muita atenção, que eu já pesquisava, já lia sobre, estruturei uma ideia, utilizando, na época era apenas o Instagram, né, mas depois parti para o YouTube, para o Facebook, exatamente divulgando produções sobre a história dos cristianismos nas mais diversas temporalidades e espaços que abarcam o fenômeno histórico, né? Só que, assim, eu tratava apenas com... eu tinha o meu recorte de pesquisa, que era entre a Antiguidade e Idade Média, e, assim, não dava para eu tratar sobre tudo, discutir tudo, né? Até porque eu não lia sobre tudo, né? A gente sempre levado a realizar recortes, a nos especializar em algo, né? Então, eu fui conhecendo amigos em eventos acadêmicos, e aí conheci o professor Pedro Câmara, na época era mestrando, a gente num evento na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no SERES. Ele é hoje doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele estava trabalhando com dissidências do catolicismo romano no século XX, estudando uma igreja chamada Igreja Palmar de Troia, né? E aí, uma igreja espanhola. E aí eu convidei ele para a gente encabeçar o projeto, e durante esse tempo foram aparecendo outras pessoas, a gente foi convidando também para, juntamente, dirigir o projeto, né, pensar em produtos para YouTube, para Instagram, textos, lives, entrevistas, né, e aí hoje a gente conta com uma equipe de ao todo 10 pessoas, pesquisadores em níveis de graduação, mestrado, doutorado, de diversas localidades do Brasil. Tem gente do Rio de Janeiro, do Centro-Oeste, Pernambuco, Natal,
que desenvolvem suas pesquisas, né? Mas que aí, somados ao projeto, estão divulgando seus trabalhos e também trazendo novas publicações de bibliografias com as quais eles lidam, e a gente está aí divulgando essa produção, né? E basicamente a gente se alicerça em três pilares principais. O primeiro deles, que não é um projeto de cunho proselitista, né? Ou seja, defesa da fé, é um projeto de cunho acadêmico mesmo, ou seja, pesquisa sobre a história dos cristianismos, né? E aí já o segundo pilar é que a gente não pensa num único cristianismo, mas a gente pensa em diversos cristianismos ao longo da história, né? Seja aqueles canonizados, não canonizados, e aí falar sobre essas diversas experiências e também pensar na ideia da história pública, né? Que é a essência do projeto, ou seja, como fazer para a gente pegar esse conhecimento e divulgar para outras pessoas, fazer com que talvez ali uma pessoa que nunca vai ter acesso a uma tese de doutorado, um artigo, nunca vai ler aquele artigo, mas vai poder assistir um vídeo, vai poder assistir um podcast, talvez, ler esse conhecimento, né? Ter acesso a esse conhecimento. Então, basicamente, o projeto trata-se sobre isso. Interessante, Cláudio, porque várias vezes durante a resposta você usou o termo cristianismo no plural, né? Então, a gente já começa assim bem interessante, porque as pessoas que são católicas, as pessoas que são evangélicas ou protestantes, enfim, sempre fala no singular, né? Eu sou cristão, né? Eu sou de uma religião vinculada ao cristianismo. E aí, quando você começa a trabalhar a pesquisa, você trabalha vários tipos de cristianismo, de cristianismos diferentes, né? Então, o termo é esse mesmo, vários tipos de cristianismos diferentes, são variações da mesma coisa. Como é que você encara isso na pesquisa? Exatamente. Os pesquisadores, eles preferem tratar de cristianismos no plural, porque o cristianismo, desde suas origens, ele é multifacetado, né? Não existe só o cristianismo ortodoxo, né? Aquele cristianismo ali de uma tradição apostólica, né? Você tem diversos outros movimentos, experiências religiosas que, desde os primórdios do cristianismo, que foram silenciadas, né? Foram perseguidas, né? E que esses cristianismos, eles deixaram, como tudo, com qualquer experiência humana, eles deixaram registros, rastros da sua presença, da sua existência, né? Então, por exemplo, 1945, nós tivemos uma descoberta extraordinária, que foi o dos códices de Nag Hammadi, uma série de códices com títulos muito curiosos, tais como Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, né? Evangelho de Filipe, trazendo, depois nós tivemos outros achados e estamos achando outros textos que foram enterrados, guardados em vasos de cerâmica e que ficaram preservados por conta disso, né? Trazendo concepções diferentes, né? Sobre o cristianismo, sobre a figura de Jesus. E aí o que leva os pesquisadores a entenderem que, nós tivemos outras experiências cristãs, né? Que não aquela que chegou até nós. Então, o cristianismo, ele é multifacetado desde suas origens, né? Nós não temos um cristianismo se separando apenas com o cisma do século XI, né? O cisma do Oriente, igreja grega, igreja romana, não, desde suas origens, né? Então, isso, e aí com a Reforma Protestante, você tem outros segmentos surgindo, século XIX, no protestantismo na América do Norte, outros segmentos surgindo, né? Então, nós temos cristianismo dos mais diversos. E a gente não pode, enquanto historiador, né, nós não somos teólogos, vale mencionar, a gente é historiador, a gente precisa entender que todos esses segmentos, eles são cristãos porque eles têm as suas experiências próprias com relação à figura, à personagem de Jesus. De formas distintas da ortodoxia, né, mas são experiências particulares, né, com relação à figura do Cristo,
Então, nós precisamos respeitar todos esses segmentos, né, e entender que eles são também cristianismos. Então, esse conceito cristianismo, ele abarca toda essa noção, né? Se eu fosse um teólogo, eu poderia dizer, não, isso aqui é herético, né? Porque eu faço parte de um determinado segmento religioso. Isso aqui é herético, isso aqui não é. Não, isso é cristianismo também, né? Então, esse cristianismo, essa nomenclatura, ela abarca toda essa concepção acerca da história aí desse fenômeno religioso, né? Ou fenômenos religiosos. Que bacana. Pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Renan Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje o nosso querido amigo pesquisador Cláudio Chievini, né, que faz parte, que é coordenador do Grupo Cristos Históricos, e conversando, né, sobre cultura, sobre religiosidade, sobre cristianismo, nesse bate-papo muito bacana. Compartilha, você que está assistindo, através do Facebook, através do YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que está sendo discutido aqui. Cláudio, eu queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa. É um tema que já pelas tuas duas primeiras respostas, a galera que está nos vendo pela TV Sol ou a galera que está nos escutando pela Rádio Tabajara, eu acho que a galera já acendeu, né, aí o radar, que é um tema muito bacana, né, de se estudar. É um tema com muitas fontes disponíveis, é um tema assim que gera uma discussão muito bacana. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa em relação a esse tema. Como é essa pesquisa, a disponibilidade de fontes, como é que vocês trabalham, qual é o ritmo de trabalho, de análise dos documentos. Então, de repente, o cara está nos escutando agora e ele diz assim, poxa, eu estou no início do curso de História, ou eu quero fazer um curso na área de Humanas, poxa, eu quero entrar no grupo, né? Ou então eu quero pesquisar sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre a pesquisa em si. Ok, pronto. Qualquer pesquisador, né, ele precisa, quando vai pensar em um projeto de pesquisa, ele precisa realizar os seus recortes temporais, recortes de fontes, né? Historiador, ele é o profissional que mais realiza recortes. Então, você precisa primeiro definir que temporalidade você quer trabalhar, né? E não dá para pensar, por exemplo, só Idade Média. Idade Média é um período muito longo, né? Você precisa pensar que período da Idade Média eu vou estudar. Eu vou trabalhar com o cristianismo de inícios da Idade Média, ou um cristianismo da Idade Média Central, ou então eu quero trabalhar com o cristianismo da modernidade, né? Eu quero pensar catolicismo no século XX. Você pode ter inúmeras possibilidades de estudar, trabalhar com história do cristianismo, dos cristianismos. Você precisa realizar o seu recorte, e tratando-se de antiguidade e Idade Média, aí que tá, você precisa definir com que tipo de fonte você vai trabalhar, né? Se você vai trabalhar com Idade Média, você precisa pensar, eu posso trabalhar cristianismo pensando as fontes iconográficas, arte medieval, que é o meu caso, por exemplo. Hoje eu trabalho mais com as fontes imagéticas, fontes iconográficas. É uma possibilidade de se estudar o cristianismo, né? Você pode trabalhar com fontes de clérigos dos séculos, fontes de papas, né? Você pode trabalhar com fontes arqueológicas, também é uma possibilidade. Existem diversos tipos de fontes com as quais você pode trabalhar, né? E você precisa pensar que fonte você quer trabalhar e quais são as possibilidades de se trabalhar com aquela fonte. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com arte, a arte medieval, ela é uma excelente fonte para se pensar o imaginário medieval, né? O imaginário medieval, que é um imaginário essencialmente simbólico. Então, quando eu estou trabalhando com arte medieval, você tem que ler sobre simbologia, né? Você tem que entender que nada é por acaso numa imagem, quando você pensa numerais. Por exemplo, eu trabalho com fontes onde Jesus está ali vivificando pássaros de barro. Eu mostrei uma vez para o Deusimar, num evento, né? Jesus, criança, eu trabalho com textos sobre a infância de Jesus, a infância apócrifa de Jesus, eu vou falar um pouco sobre isso, que Jesus está ali vivificando 12 pássaros de barro. Por que Jesus está vivificando 12 pássaros? Né? 12
remetendo ao numeral 12, que é as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, né? Então, 3 pássaros. Eu tenho uma determinada imagem que representa 12 estrelas, 7 estrelas. Então, eu estou pensando o quê? O imaginário de uma sociedade que é essencialmente simbólico, marcado por essa tradição cristã. Possibilidades como fonte. Você pode estudar, por exemplo, discursos clericais dos séculos V e VI, textos de bispos, né? Eu, no início da graduação, comecei a trabalhar com um texto de um bispo chamado Isidoro de Sevilha, né? Ainda ali nos inícios da Idade Média, ele falando sobre camponeses na Idade Média, né? Então, eu estou pegando um texto chamado Etimologias, de autoria de Isidoro de Sevilha, onde ele discursa sobre isso. Quando ele fala sobre isso, quando eu examino a fonte, eu vejo as possibilidades que ela pode me trazer. Então, existem inúmeras possibilidades, você precisa aí achar as suas fontes, né? E como achar as fontes? Eis a questão. Se você vai trabalhar com antiguidade e Idade Média, as fontes não estão no Brasil. Ou algumas estão, como, por exemplo, você tem códices medievais e universidades brasileiras, né? A família real, por exemplo, ela trouxe alguns manuscritos, se não me engano, portugueses, dos séculos 13 e 14, se encontram na Universidade de Brasília, né? Rio de Janeiro. Você tem aí códices, documentos aqui no Brasil, livros de horas, enfim, várias fontes. Mas elas estão, a grande parte delas estão na Europa. Como eu faço para ter acesso a elas? Você tem diversos sites dos museus, que eles digitalizam esse material e disponibilizam na internet. Então, você pode acessar um determinado site que disponibiliza esse material. Tratando-se de arte medieval, você tem muita coisa disponível na internet, e aí você pode ir investigando até achar onde se encontra aquela imagem, né? São possibilidades. Ou então você tem editoras brasileiras, né, que traduzem essa documentação, pesquisadores brasileiros, medievalistas e antiguistas, que traduziram essa documentação e estão disponíveis em português, né? Então, todas essas possibilidades são todos caminhos que você pode, por onde você pode caminhar para chegar numa pesquisa, para chegar numa investigação de uma determinada problemática, né? Inclusive, eu separei aqui, vou só ligar a luz aqui no instante. Mas, por exemplo, tratando sobre fontes digitalizadas, né, traduzidas, olha, você tem aqui obras não sei se dá para ver aqui. Por exemplo, esse livro aqui, História da Idade Média, vou pegar aqui na câmera, né, da Maria Guadalupe. Ela traduziu várias fontes medievais. Então, você tem um livro só com fontes medievais em português, né, que as editoras vão traduzir, e aí, a partir disso, tendo acesso a essas fontes, você pode chegar a uma determinada problemática e estudar um determinado fenômeno, né? Trabalhar com essa temática não é algo impossível. Tem muita gente que acredita nisso, mas isso é uma grande mentira. Você só vai precisar também, com o tempo, trabalhar em outras línguas, ler outros idiomas, né? Não dá para ficar somente no português. Tem que lidar com espanhol, né? Com o tempo lidar com inglês, com francês, né? E a depender da sua fonte, você pode trabalhar com línguas assim muito distantes da nossa realidade, né? Como, por exemplo, eu tenho uma fonte que está em bávaro, alemão antigo, assim, eu não consigo lidar com o alemão em si. Eu tenho trabalhado apenas iconografias a princípio, né? Mas vai acabar eu vou chegar a ter que tomar uma decisão. Vou querer trabalhar essa fonte? Vou. Aprenda o idioma. Chamar nosso querido Zé Márcio, né? Para dar esse Como auxílio. Tem que chamar nosso querido Zé Márcio, né? Para dar esse auxílio. Tem que chamar o nosso querido Zé Márcio, né? Para auxiliar no alemão antigo. Eu não sabia que o Zé Márcio, eu sabia que ele lia outras línguas, né? Não sabia que ele trabalhava. Ele fala alemão fluentemente, viu, inclusive. Sério mesmo, não sabia. Eu sabia assim, eu sei da formação dele em letras, né? Moxe, um abração. Depois eu vou entrar em contato com o Zé Márcio para ver se ele me ajuda. Contato para ele. Cláudio, você falou agora há pouco, né? Eu queria que você explicasse para o público leigo, né? Para o público
que não está por dentro de todas as pesquisas, você falou em textos cristãos não canonizados. Então, eu queria que você explicasse para o público o que é que significa esse termo, né? Textos cristãos não canonizados. Que é um termo bem que está substituindo uma outra titulação muito complicada, que é apócrifo, né? Do que se trata esses textos não canonizados, né? É o meu tema de pesquisa atualmente. Durante os primeiros séculos da história da Igreja, você tem ali a formação do chamado cânon bíblico. Nós sabemos muito bem da relação que a religião cristã ela tem com o texto, né? Isso que vem lá do judaísmo também, a relação que ela tem com um cânone textual, ou seja, cânon vem do grego, significa medida, né? Modelo perfeito, modelo para se julgar algo. E a Igreja, ela adotou essa ideia acerca do cânone, ela trouxe também para a sua literatura, né, produzida ali desde os primórdios da Igreja, né, que são os por nós conhecidos evangelhos, cartas pastorais, né, textos históricos como o de Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Então, a Igreja, ela, durante esses primeiros séculos, mais ou menos 3 primeiros séculos, ela definiu um cânone bíblico, ou seja, existe uma lista de textos que são os textos oficiais do cristianismo, do Novo Testamento. Então, você tem ali 4 evangelhos, né, você tem um Apocalipse, um texto histórico, né? Só que, assim, estes não são os únicos textos cristãos surgidos nas comunidades cristãs ao longo do cristianismo, né? Ou desses primeiros séculos. Existem outros textos, outros evangelhos, cartas pastorais, que ficaram de fora do cânone bíblico porque foram julgados heréticos. O conteúdo desses textos foi julgado herético, né? A esses textos foi dado o nome de apócrifos. Apócrifo tem origem no gnosticismo. Lembremos que a ortodoxia, o cristianismo oficial, ele odeia o gnosticismo, né? E esses textos, alguns com influência gnóstica, outros não, vão ser excluídos do cânone, considerados heréticos. Então, deixados de fora do cânone, né? Eles surgem principalmente entre os séculos 2 e 7. Então, você tem textos como esses que eu mencionei anteriormente, Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, Evangelhos da infância de Jesus, que são as fontes que eu trabalho hoje, os evangelhos que eu estudo hoje. E esses textos têm algo em comum, que é exatamente uma resposta, pelo menos parte deles, os mais tardios, séculos 4, 5, 6, que é dar uma resposta acerca de temas que a literatura canonizada pouco discutia, pouco tratava. Como, por exemplo, como teria sido a infância de Jesus? Como foi Jesus na infância? Os evangelhos, eles tratam muito pouco sobre isso. Ali os textos de Mateus e Lucas. O que aconteceu com Maria e os apóstolos após a morte de Jesus? Então, surgem textos tentando dar respostas a isso, né? Só que esses textos, eles vão ser considerados heréticos e vão ser excluídos, né? Só que ocorre uma reviravolta em todo esse processo aí de rejeição, porque esses textos, a partir da Antiguidade Tardia, né, período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média, séculos 4, 5, 6 e 7, eles vão começar a ser vistos sobre uma outra ótica, sobre como textos poéticos, né, como textos que podem, até mesmo históricos, alguns deles. Então, os autores, bispos, vão falar sobre esses textos dizendo, não são inspirados, né? Mas são textos que falam sobre esse passado da igreja e que podem ser lidos como textos poéticos, né? Interessante. Durante a Idade Média, esses textos vão ser incorporados à cultura medieval. Então, você vai ter evangelho, né? Evangelhos, textos exatamente tratando desses evangelhos excluídos,
essas cartas pastorais, esses apocalipses, que surgiram vários apocalipses, né, circulando na Idade Média, sendo representados na arte e na literatura. E não por um cristianismo periférico, um tipo de paganismo, não. O cristianismo oficial, né, assimilando essa cultura. Então você chega numa igreja e você tem uma representação de Jesus, por exemplo, uma representação de Jesus, dos evangelhos da infância de Jesus. Nesses textos, você tem narrativas como Jesus está brincando, e aí chega um coleguinha e esbarra nele, e esse coleguinha, olha só que interessante, esse coleguinha esbarra em Jesus, Jesus olha para ele e diz, não prosseguirás teu caminho, ó filho de Satanás. Jesus vai e mata a criancinha. Olha o que esse texto está tratando. Esse texto foi excluído pela igreja por causa disso, né? Mas você vê na Idade Média um evangelho medieval, um manuscrito medieval, retratando essa passagem, né? Que é o que eu tenho estudado hoje. Uma igreja, um teto de uma igreja, eu estudo também um teto de uma igreja do século XII, retratando essas passagens. Ou seja, você tem o quê? Um cristianismo rejeitado, uma experiência religiosa rejeitada, sendo assimilada pelo cristianismo oficial. Olha que interessante. Então, são os evangelhos chamados apócrifos, mas hoje nós pesquisadores preferimos a terminologia extracanônico e intracanônico. Por quê? Extracanônico, aqueles que ficaram de fora do cânon. Intracanônico, aqueles que foram incluídos no cânon, porque de fato o cânon ele é um processo de inclusão e exclusão de uma literatura, né? Então, basicamente isso. Pois é, que é bem instigante, né? Inclusive eu tenho certeza que a galera que está mais ligada nesse tema certamente vai correr aí na internet e se aprofundar, não é, um pouco mais sobre isso. Tem, de fato, né, algumas referências. Acho que o último livro que eu li nessa linha mais teológica foi o do sacerdote belga José Comblan. O José Comblan, ele inclusive, os últimos anos da sua vida, ele viveu na Paraíba, né? Chegou inclusive a falecer aqui na Paraíba. E o José Comblan, que era esse sacerdote belga, um dos maiores teólogos, né, do mundo, tem um livro dele chamado Jesus de Nazaré, que ele fala exatamente sobre ele tenta refazer esse percurso, né, de Jesus até os 30 anos de idade. São temas pouco discutidos, não é, Cláudio? Eu já queria emendar na próxima pergunta para você. É um tema difícil, né? Um tema complicado. Você está trabalhando ali com a religiosidade das pessoas, com aquilo que as pessoas se acostumaram a ter como verdade ou não, né? Até pelas concepções dogmáticas, né? Mas como é que o grupo trabalha essas descobertas, esses achados? Como é que o grupo trabalha em relação à linguagem popular, né? Nós sabemos que as pesquisas, os trabalhos acadêmicos, isso é uma discussão grande na universidade, né? A gente deve produzir trabalho acadêmico para a universidade, para os pesquisadores, ou precisamos ter uma linguagem mais simples, direcionada à população? Isso é um bom debate. Então, como é que o grupo, né, trabalha essa questão da linguagem, né, da acessibilidade dessas discussões? A gente está constantemente pensando nisso, né? Desde da origem do projeto, nós sempre pensamos em atividades que pudessem atender aos dois públicos. Há um público acadêmico que pesquisa quer pesquisar sobre essas temáticas, né? Então, quer ter informações acerca das fontes, onde encontrá-las, que publicações já existem sobre elas, né? E também você tem um público ali que está tendo um primeiro contato com a temática. Então, o que a gente tenta fazer? Nós tentamos, no Cristos Históricos, tratando-se das produções textuais, iniciar temas com os seguintes títulos, né? Você conhece tal coisa? Você conhece a igreja dissidente do catolicismo, a igreja palmariana? Você conhece os evangelhos apócrifos? E aí, de uma maneira mais acessível, tratar sobre essa temática, né? Porque isso instiga esse público que quer ler sobre a temática, mas não pesquisa, não tem uma ligação mais, digamos, rigorosa com esses temas, né? Nas lives, a gente sempre inicia, nas entrevistas, a gente sempre inicia com perguntas como o que é tal fenômeno? Né? O que é isso que você estuda? Do que se trata?
para que aquele ouvinte, aquela pessoa que está assistindo e nunca ouviu falar sobre isso, possa compreender. Mas também no final a gente diz, certo, com que fontes vocês trabalham? Porque afinal o historiador trabalha com fontes. Não dá para a gente fazer história sem falar da fonte, né? Inclusive levar isso para o público não acadêmico. É dizer, olha, esse é o nosso principal instrumento de trabalho, a fonte, né? Então a gente precisa aí estar falando para esses dois públicos, né? Então a gente sempre, desde o início, pensamos em atividades que pudessem falar para todos esses públicos que são os nossos seguidores, né? É assim que a gente tenta lidar. Inclusive, temos propostas futuras de tornar isso cada vez mais democrático, tornar esse conhecimento cada vez mais democrático, né? Podcasts, vídeos, de uma maneira bem mais interativa, para atrair essa galera. Então, eu vi testemunho, por exemplo, de um professor de agronomia chegar para mim e dizer, cara, vi a tua entrevista com o teu orientador sobre o mito do imperador Heráclito e a Santa Cruz no século XII, e achei fenomenal aquilo. Que coisa legal, é bem diferente de como eu pesquiso. Olha só, um cara que não é da história se interessando por essa temática, né? Por quê? Porque a gente tentou deixar claro como está sendo trabalhada aquela pesquisa, né? As abordagens metodológicas, e isso tem atendido a muita gente, e eu fico muito contente por conta disso, né? Que bacana. Cláudio, você tem formação cristã, né? Você tem formação cristã, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, né, entre o cristão e o pesquisador, né? Então você continua frequentando cultos, enfim. Mas como é a relação do Cláudio cristão, né, com o Cláudio pesquisador? Já rolou algum conflito? Né? Como é que você analisa essa situação? Até porque é uma pergunta assim, bem mais pessoal, né? Vários conflitos. Isso é normal. Se você quer trabalhar com essas temáticas, né, prepare-se, saia da caixinha, né, de uma caixinha fechada, olhando o mundo, enxergando o mundo apenas através da sua ótica, né? Isso tratando-se para qualquer pesquisa sobre qualquer temática. Bem, existem dois exercícios. Eu acho essa pergunta fenomenal. Existem dois exercícios. O exercício da fé e o exercício da pesquisa histórica, né? São duas práticas distintas. Talvez uma primeira tenha levado a posterior, né? Ou seja, uma relação com temas ligados à religiosidade, com conhecimento sobre a religiosidade, tem levado a estudar temas ligados à religiosidade. Mas são práticas distintas, né? E o historiador ele precisa exatamente separar essas práticas. Porque você vai lidar com fonte, né? E você, a depender das suas fontes históricas, né? A depender não, qualquer fonte histórica que você vai trabalhar, você não pode enviesar o seu conhecimento, né? Você precisa exatamente se ater ao que a fonte traz e aplicar certas metodologias importantes. Por exemplo, se alguém vai trabalhar com cristianismo antigo, vai trabalhar estudando os evangelhos, as origens do cristianismo, quais são as fontes disponíveis para esse historiador? Nós temos fontes textuais, que são os evangelhos, cartas pastorais, né? Você tem todo esse conteúdo literário que foi produzido ali. Mas você também tem fontes arqueológicas, né? E outras demais fontes. Você não pode analisar essas fontes sob uma perspectiva, ficar analisando elas sobre uma perspectiva metafísica, pondo um véu religioso, sobrenatural, em tudo que está sendo informado ali. Não. Você está trabalhando com testemunhos. Você precisa entender que aquele texto surgiu numa época, uma determinada localidade, e aquele autor está falando sobre uma perspectiva dele também. Então, ou seja, você precisa lidar com o testemunho e lançar problemáticas sobre esse testemunho. É inevitável, né? Então, percebe o exercício da pesquisa, como ele se dá, né? Você precisa lidar de forma racional com essas fontes, né? Só que você também, assim, é interessante como essas práticas são distintas, porque, por exemplo, eu sou protestante, né?
Mas o meu tema de pesquisa principal não é... Meu tema de pesquisa não é o protestantismo. Eu me fascino muito mais pelo cristianismo de natureza surgido na Idade Média, né? Como ele se comportou na Idade Média, que é um cristianismo, o cristianismo do Ocidente, especificamente, né? Que é mais um cristianismo ali ligado ao catolicismo romano, do que o cristianismo protestante, né? Mas eu não sou católico. Então, por exemplo, eu entro numa igreja católica, eu vejo uma igreja medieval, e eu fico apaixonado por aquilo, pelo culto católico, pela liturgia católica. Eu sou fascinado pela a liturgia católica, né? Uma vez eu estava com minha mãe, a gente estava andando aqui pelo Centro Histórico de João Pessoa, né? E aí, era uma tarde de sexta-feira, estava ocorrendo uma missa numa das igrejas aqui do Centro Histórico de João Pessoa. E eu, bora, mãe, vamos entrar. A gente visitando as igrejas. Eu entrei, e aí estava assistindo lá a missa e eu fascinado com aquilo. Nossa, que fabuloso, como isso... Olha a liturgia, olha as vestimentas sacerdotais, como isso é fascinante, como eu tenho diversas referências da história do cristianismo aqui. Minha mãe olhou assim, gente, mas você não é evangélico, não é protestante, né? Mas exatamente isso, eu me fascino pelo fenômeno histórico, né? Pela experiência religiosa, a experiência humana, né? Agora, claro, se eu for para um outro ponto de vista da prática da fé, claro que eu realizaria críticas de um ponto de vista teológico, né? Como é comum, como é normal, dentro de qualquer movimento religioso, né? Você olha outros segmentos sob um ponto de vista teológico, analisa, testa determinadas críticas, né? Claro, sempre buscando respeitar essas outras vertentes, mas você, do ponto de vista teológico, vai realizar essas críticas. Então, são duas coisas distintas, você precisa separar. Uma coisa é analisar um fenômeno humano, que é um fenômeno religioso, outra coisa é a prática da fé, né? Então, você precisa aplicar as metodologias corretas para analisar qualquer fenômeno histórico. Como ler a fonte, como ler aquilo que está disponível para estudar o movimento, o fenômeno histórico. Basicamente isso. Eu acho fantástico as festas católicas, as festas populares católicas. Eu sou fã de quermesse, né? Eu acho, assim, as quermesses, as festas populares, aquelas festas que nasceram, né, em grande parte, aquelas festas que brotaram, né, dos sentimentos populares. Por mais que haja problemas ali de cunho teológico, mas eu acho fantástico as procissões, as missões, né? Então tem muita gente estudando, né, isso. Temos aqui pertinho no Ceará uma efervescência, né, de festas populares que vão desde o culto ao Padre Cícero, a festa do Pau de Santo Antônio, lá em Barbalha, aqui na Paraíba e em alguns estados vizinhos, o culto às missões, né, do Frei Damião. Então esses movimentos populares, eu sou encantado com esses movimentos populares, claro, tirando, né, alguns desarranjos teológicos que muitas vezes aparecem ali, né? O grupo trabalha, tem alguma linha divertente nessa linha de festas e dessas questões relacionadas às festas populares, Cláudio? Não, particularmente não, mas ele trabalha, ele pode ser visto sobre uma mesma ótica de um cristianismo não oficial, né? Por exemplo, pegue as figuras dos milagreiros. Os milagreiros no Nordeste brasileiro, né? Não, na verdade, no Brasil inteiro. Os milagreiros são fruto de um catolicismo não oficial. O catolicismo brasileiro, ele é multifacetado. Na verdade, qualquer religião ela é multifacetada. A dissidência, né, ela é algo inerente a qualquer instituição. Então, não dá para você ficar pensando, existe um único cristianismo. Não dá. Todo movimento ele é multifacetado, surgem dissidências, está rompendo igreja, está surgindo algo novo. Então, no Brasil, você tem esse catolicismo não oficial. Mas você tem um milagreiro que não é reconhecido por Roma, mas que está sendo consultada pelo padre da cidade, né? Que muitas pessoas vão até ele durante as festas religiosas, consultarem. Eles são figuras de grande proeminência na determinada cidade, inclusive políticas. Olha que interessante.
né? No meu caso, eu estudo uma literatura que foi excluída do cânon, não oficial, né? Como eu disse para você, você tem uma literatura que foi excluída, mas que foi aceita ali sem que a igreja controlasse esses textos, a circulação desses textos, sendo assimilado pela igreja, está presente na arte. Você está vendo ali um padre celebrando uma liturgia, lendo um texto apócrifo, né? Inclusive, os apócrifos, né, esses escritos, foram assimilados pela teologia católica. Pense, por exemplo, a figura de Santa Ana, né? Santa Ana, ela é ali padroeira de várias cidades do Rio Grande do Norte, sertão do Rio Grande do Norte, né? Onde é que surge a figura de Santa Ana? Ela surge na literatura apócrifa. Tratando-se de escritos, obviamente, pode ter havido uma tradição oral, né? Mas ela surge em textos apócrifos. Meu Deus, os textos apócrifos rejeitados pela igreja, que a igreja não pôs no cânon. Você tem uma santa canonizada, é a mãe de Maria. Ou seja, percebe? Cristianismo não oficial sendo assimilado. E aí a gente aprende uma coisa muito interessante na história da igreja, né? Sobretudo na igreja medieval. Não existe uma igreja tentacular que consegue controlar a todos e a todos. A gente tem essa imagem sobre a Idade Média, né? A Idade Média foi um período, o período, a noite de 1000 anos, né? Essa criação, como a Idade Média ela foi pensada, né? Esse grande mito sobre a Idade Média. Você pensa numa igreja que durante esse período todo controlou todo mundo, jogou todo mundo na fogueira, queimou todo mundo. Isso é uma grande mentira. Porque as fontes medievais, elas nos mostram o oposto. Você tem expressões das mais diversas, contrárias à doutrina da igreja, né? E a igreja simplesmente permitindo que elas existissem, porque ela não tem como controlar. Por exemplo, um desses exemplos é o caso dos evangelhos não canonizados, evangelhos apócrifos, né? Que eles, inclusive, são assimilados pela teologia católica, como mostrei aqui. Mas você tem também o caso, por exemplo, cão de Guiné-Forte, né? Foi um cão tornado santo no século XII, se eu não me engano, né? Uma determinada comunidade rural tornou um cão santo. A igreja foi de encontro a essa expressão, né? Só que ela não conseguiu conter o culto a esse cão, e esse cão continuou sendo uma personagem santificada, né? Naquele período. Ela não conseguiu controlar aquilo. Simplesmente. Você tem, por exemplo, o caso dos torneios medievais. Durante certo tempo, a igreja medieval ela tentou dar fim aos torneios medievais. Porque na época da Média Central, está havendo as cruzadas, e você precisa de poderio bélico, né? Você precisa de gente para lutar no Oriente, né? E também na Espanha, ali no caso da Reconquista. E está morrendo muita gente nos torneios. Num dos concílios, a igreja vai lá e define, olha, não vai ter mais torneio. Os torneios continuam a acontecer, no século seguinte a igreja volta atrás, não tem jeito não. Torneios estão permitidos, né? Então, você tem expressões diversas que vão contrárias à igreja, a igreja não consegue controlar, né? De paganismo, de textos não canonizados, né? Ou seja, não existe essa igreja que controla todo mundo e a todos, e a igreja, o cristianismo, ele é multifacetado, recheado de dissidências, muito plural. Eu acho que a própria estrutura educacional brasileira, durante muito tempo, e mais antigamente, a historiografia tratava muito isso, a Idade Média como a Idade das Trevas, a Idade Média como a Noite dos 1000 Anos. Eu acho que isso é um pouco culpa não só da história, da historiografia, mas eu acho que também do imaginário produzido pela literatura, né? Então, a literatura, o cinema, né? E aí eu queria que você falasse exatamente um pouco sobre isso, Cláudio. Eu tenho um orgulho maior do mundo, né, do fato de ter sido seu professor, e esse pecado eu não levo, né? Eu trabalhei o período medieval levando em consideração que foi um período muito massa, inclusive, né? Então eu queria que você falasse como pesquisador. Existe uma visão absolutamente incorreta sobre o período medieval, de que foi essa noite dos 1000 anos, essa noite da escuridão, né, de que foi um período só de atraso, mas quando você senta nas documentações, quando você senta para ler um pouco sobre isso, você vai ver que é outra coisa totalmente diferente, a efervescência cultural, surgimento de universidades, enfim.
Como é que foi para você essa relação? Rapaz, desconstruir as primeiras aulas de história medieval na universidade foram algo muito interessante, porque eu cheguei com uma determinada imagem sobre a Idade Média, né? Mas vale salientar uma imagem ainda questionada, né? Lembro muito bem das aulas de Deusimar, desconstruindo o mito da Idade das Trevas, né? Essas discussões foram feitas, mas quer não, principalmente por causa da mídia, né? A produção cinematográfica, séries, você tem uma determinada imagem da Idade Média, né? Reforçada essa imagem, por exemplo, de como eu citei anteriormente, uma igreja que controla todo mundo, da Inquisição e tudo mais. Quando você chega na universidade, no curso, vai pagar lá a História Medieval 1, e aí o professor, no meu caso, o professor Guilherme Queiroz, meu orientador, professor do Departamento de História, a primeira coisa que ele tenta fazer é debater esses temas relacionados a mito da Idade das Trevas, né? E aí você chega com uma ideia de Idade Média e sai com totalmente outra. Você diz assim, rapaz, eu não conhecia esse período, né? Eu não conheço, não faz, é o oposto do que eu acreditava. E de fato é isso. Por quê? Porque a Idade Média, na verdade, a Idade Média é uma grande criação dos renascentistas, né? Da galera dos séculos 16 e 17. Você tem autores ali, humanistas, renascentistas, que estão o quê? Eles estão fascinados pela cultura clássica, né? Eles querem um retorno daquilo que foi produzido, da cultura grega, romana, que para eles foi o auge da cultura na história da humanidade, né? E aí esse período que deu fim a essa época, né, até a época, inclusive, onde eles estão produzindo, que esses autores estão criticando a Idade Média, mas eles estão nos séculos 13 e 14, isso é muito interessante, eles estão na Idade Média criticando a Idade Média. Eles começam exatamente a criar esse período, né, criar uma ideia de um período que teria durado esses 1000 anos, essa época, que teria exatamente por causa da igreja, né, sobretudo, sido um período onde não houve avanços científicos, onde a igreja controlava tudo. Você tem outros grupos aí, como, por exemplo, protestantes, né? Protestantes, você tem um momento aí no século XVI, da Reforma Protestante, e esses autores estão querendo retornar a um cristianismo primeiro, porque eles acreditam que o cristianismo medieval, né, ele se corrompeu. O cristianismo foi corrompido, então eles estão querendo reformar a igreja. Então, renascentistas, humanistas e diversos outros grupos estão criando essa Idade Média, desses 1000 anos de escuridão, né? Séculos XVIII, você tem o quê? Iluminismo. Os autores, um anticlericalismo enorme, né? Os autores iluministas. Então, eles caem em cima dessa Idade Média. No século XIX, você tem um processo inverso. Você tem a Idade Média deixa de ser a Idade do mito para ser a Idade da luz, porque o movimento, o romantismo, ele passa a engrandecer esse período, né? Não, para esse período, eles criticam a racionalidade, né? Quem já estudou aí movimento, o romantismo vai saber muito bem. Então, eles criticam essa racionalidade desses autores modernos, né? Eles, essa ideia do clerical, da igreja, instituição forte, dominante, né? Para eles, inspiram toda essa galera. Então, você tem produções literárias, você tem o período de grandes catedrais surgindo, né? Inclusive, um amigo meu tá viajando pelos Estados Unidos e mandou foto para mim de uma igreja nos Estados Unidos que parece muito uma igreja gótica. Aí eu disse assim, essa igreja é do século XIX, não é? É assim, acertou. Por quê? Porque esse período o pessoal ama a Idade Média, né? Só que os autores do século XX, os historiadores, eles, através dos métodos assim, da pesquisa histórica, né, eles dão uma freada em tudo isso e dizem, não, vamos analisar esse período pelas fontes que esse período nos deixou, né? O que a documentação, o que as fontes históricas, arqueologia, literatura, enfim, deixou e o que ela nos fala sobre esse período. E aí que eles entendem que esse período é uma grande criação, né? Você tem avanços científicos os mais diversos. Então, por exemplo, na Idade Média você tem, poderia citar várias invenções que surgiram na Idade Média, óculos, o estribo, né, aquele objeto dos cavalos que tão fundamental para o processo da guerra
né, durante a Idade Média Central, você tem as universidades, você tem gente debatendo filosofia, debatendo os autores clássicos. Os renascentistas criticam a Idade Média porque elas teriam se afastado dos autores clássicos. A Idade Média adora os clássicos, né? Então você tem avanços na medicina, as universidades, filósofos dos mais diversos, né? Criação da bússola, os barcos com polpa arredondada, enfim. Eu poderia citar aqui diversas invenções que surgiram nesse período, que vão de contra essa Idade Média, onde não teve avanço científico, né? Então, você tem essa Idade Média criada, mas não é a Idade Média que as fontes nos disponibilizam. Um outro dado aqui, tratando sobre o cristianismo. A gente pensa uma Idade Média onde a atuação da Inquisição, né? A igreja está queimando todo mundo durante esse período. A atuação do Tribunal do Santo Ofício se deu mais durante a modernidade, séculos XVI e XVII, matou mais gente durante esse período, exatamente na época dos renascentistas, dos humanistas, do que na Idade Média. Olha que interessante. O texto Malleus Maleficarum, né, o Martelo das Bruxas, que é muito utilizado para pensar a Idade Média, você tem produções cinematográficas falando sobre o Malleus Maleficarum, né? Ele surgiu na modernidade, em 1445, se eu não me engano, né? Ou seja, finzinho da Idade Média, né? Enfim, percebe a Idade Média, pensar que as pessoas não tomavam banho. Na verdade, você tem textos da época, as pessoas relatando, olha, que tomavam banho 3 vezes ao dia, entendeu? Então, a Idade Média como algo escuro. Rapaz, a Idade Média, ela tem um amor imenso pela luz, pelo que reluz, né, o brilho. Você vai entrar numa igreja, você vai ver tudo sendo pintado, tudo pintado. A luz, ela é símbolo de Deus. Então, assim, essa Idade Média escura, de uma perseguição da igreja em todo canto, isso é um grande mito, né? Para os historiadores, é o maior mito historiográfico já surgido. Então, é interessante por isso em questão. Que bacana. Gente, nós estamos, infelizmente, chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje. Olha, ficou aqui muitas questões, viu? Ficaram aqui algumas questões, Cláudio, para que a gente possa fazer a parte 2 desse programa, inclusive. Se nós tivéssemos aqui ótimo. Se nós tivéssemos uma plateia tipo a do Jô Soares e o terceiro ano do CMJ tivesse aqui, nós teríamos aquele né, que já acabou. Já mando um abraço para a galera lá do CMJ. Cara, vou deixar você à vontade para que você faça as suas considerações finais. Vou agradecer de novo a sua participação no programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Parabenizar, né, a você por esse grande trabalho, por essa grande pesquisa e dizer que eu tenho muito orgulho, cara, desse profissional que você está se tornando, né, e aí fica à vontade para as suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, Deusmar, pelo convite, né, por todas as oportunidades que você já me cedeu de poder aí falar do que eu venho estudando, que é algo que me fascina. Sou extremamente convicto da minha vocação, entre aspas, né, do meu gosto pelo aquilo que eu faço. Então eu agradeço demais a você, sempre é um momento simbólico estar com o meu professor de História debatendo esses temas, né? Sou fruto do seu trabalho, então agradeço a você, agradeço aí o Funes Cultural, o programa, a toda a equipe, né? Aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, todo o pessoal que vai nos assistir. Espero ter atendido aí as perguntas, aos debates. Convido vocês para seguirem lá a página do Cristos Históricos no Instagram, lá é onde eu vou estar mais ativamente falando sobre o que eu trabalho, sobre a pesquisa dos meus colegas, né, os participantes do projeto. Então, também seguirem a página do Gradales, Grupo de Estudos Medievais, do qual eu faço parte, que é um grupo de estudos medievais da UFPB, né? E agradeço mais uma vez e espero aí, e já ficarei muito feliz por uma rodada 2 aí de debate, de conversa. Vamos fazer sim essa parte 2. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima semana com mais um programa Funes Cultural. Valeu, gente.